Acho que vocês passam por isso também, né? Quando a gente é jovem, né? A gente é obrigado a fazer vestibular no Brasil. E é uma sacanagem, vocês não acham? Porque um moleque com 16 anos não tem nada na cabeça, não tá preparado pra escolher uma profissão pro resto da vida. Ele tem várias coisas que ele gosta de fazer, né? Eu tocava bateria desde os 14, eu queria ter uma banda. Só que eu tive várias desilusões, porque as bandas que eu entrei acabaram. E aí, quando deu certo, minha mãe não deixou eu continuar, porque eu tinha 14 anos e tava querendo tocar lá em Taguatinga, nos comícios. Depois. E aí eu fui, beleza, eu meio que reprimi a arte um pouco assim e me dediquei a estudar. E aí minha família, minha mãe é advogada, né? E meu pai era professor da UNB. Então, assim, sempre foi aquele negócio, assim, você tem que passar na UNB, você tem que passar na UNB. Cresceu nesse mundo, né? E eu sempre fui muito bom aluno também, sempre fui muito estudioso. Desde pequeno eu tive grandes oportunidades de viajar. Meu pai é da Guatemala, né? Então todo ano eu ia pra Guatemala. Perto do México ali. Não, eu Aí, como eu ia pra Guatemala, a Guatemala é 1h30 dos Estados Unidos, de Miami. Aí passava em Miami. Aí, então, assim, desde criança eu viajo pros Estados Unidos e eu falo espanhol, eu falo inglês. Então, sempre tive uma visão de mundo, né? Muito amplo. Contato com outras culturas, né? A cultura. Porque quando o cara tem uma visão de mundo que lê muito e tal, ou o cara vira um cientista, ou assim, um cara que se dedica muito a estudar, a ler, ou então o cara vira artista. Eu acho, né? Não a regra, mas assim, geralmente quando você entra em contato com várias músicas diferentes, com teatros, com shows, desde pequeno eu tive muito isso, né? Pintava, desenhava muito. E aí, aí a primeira parte vou fazer direito da UNB porque minha mãe e meu pai queriam que eu tivesse uma vida decente, digna, né? E aí eu era muito estudioso e eu podia escolher o que eu queria, a matéria, o curso. Só que eu escolhi direito porque o direito realmente é um curso muito amplo. Ele te dá uma visão de mundo muito legal também, né? Você estuda filosofia, sociologia, história, ciência política. Própria oratória, né? Você aprende sobre tudo. E se você um dia se eu precisar um dia do emprego, tiver quebrado, eu posso fazer um concurso público. Eu posso, né, virar advogado. Eu tenho vários caminhos. Aí eu fiz. Só que, cara, a UNB pra mim foi sensacional, assim. Eu achei maravilhoso. A UNB é sensacional. Você cresce assim, muito como pessoa, né? É uma universidade mesmo, né, cara? Diferente de faculdade. Porque universidade você tem gente de todo... Tudo que é jeito, tudo que é tribo, tudo que é... Eu tive uma namorada que era das Relações Internacionais, depois eu tinha uns amigos meus melhores amigos da Biologia, e aí eu do Direito, e aí depois você vai jogar futebol com a galera. Aí tinha... É muita coisa, é muito legal, assim, sabe? Eu agradeço meu pai e minha mãe por ter me enchido o saco pra eu fazer uma faculdade, uma universidade maneira, e a UNB foi sensacional comigo. E a gente tem muito orgulho de ser hoje o único grupo que é cobrado no vestibular do país da UNB, né? Sim. Porque a gente tem uma peça que a gente escreveu que caiu no vestibular, caiu 5 anos já, que eles cobram a nossa peça. Então o cara tem que ler a peça pra responder, pra passar no vestibular. Então Os caras vão ficar indignados. E eu passei no PAS, cara, entendeu? Então pra mim isso é um ciclo, né? Que passou e hoje em dia é muito bacana, cara. A gente tem muito orgulho disso, porque o G7 sempre foi um grupo de comédia, mas também educativo. A gente sempre passa uma mensagem, a gente não é só a besteira pela besteira, né? A gente tem a besteira, claro, que é maravilhosa, mas também tem ali no fundo, ali de leve, uma mensagenzinha, um segundo nível. E já pensando justamente nessa mensagem, o primeiro que vocês lançaram foi como passar no concurso? Não foi o primeiro que bombou. Foi? A gente tinha feito já umas antes. Por exemplo, vou falar, você não vai saber. TV Lisão, a gente fez a peça. Mas, cara, é 2001. A gente fez. A primeira peça que a gente fez foi baseada em fatos reais. Que era inspirada realmente em notícias de jornal. E a gente pegava e encenava cenas. E a gente fez uma antes, que era o advogado que viu Deus, o diabo, e depois voltou pra terra. Que essa depois virou a advogada, que viu Deus, o diabo, e depois voltou pra terra, que virou a peça do UNB, que caiu no UNB. Aí a gente já tinha feito essas várias, Só que nenhuma era bombada. Aí a gente fez uma que era o Como Passar em Concurso Público. Que foi, bicho, falando de Brasília, foi um fenômeno, cara. Foi tipo assim, foi 7 meses seguidos, 2 sessões sábado, 2 domingo, tudo lotado, chegava numa semana já tinha vendido tudo. Aquela coisa assim inacreditável, que você nunca imagina viver com teatro. E como é assim, que é a criação disso? Tipo, como é que é o lance de criar uma nova ideia, tipo, do concurso público? Como é que foi esse lance de nascer essa peça? A gente já, você vê que é a peça do advogado, né? A gente já, eu sou formado em Direito, e no grupo tinha o Fred, que também era formado em Direito e Ciência Política. E aí a galera, então... E eu e o Fred sempre fomos os que escrevemos mais. A gente tinha mais essa pegada de pensar nas paradas estéticas e tal. Então a gente achava esses temas interessantes, sacou? Ainda pra Brasília. Aí quando a gente sacou que o concurso público, o nome era maravilhoso, né? Foi até uma pessoa, um cara da Bahia chegou e falou: vocês tinham que fazer uma peça que chama Concurso Público, essa coisa engraçada. Aí a gente olhou, legal o nome, mas ficou lá, né, no fundo. Aí, bicho, um ano depois, a gente olhou assim, caraca, velho, essa peça, mano. Aí a gente fez, meu irmão, e assim, foi
É aquele negócio, o nome e a arte, eles combinaram. A arte é a capa no cartaz. Que é Jesus apontando a resposta certa. Assim. O cara na dúvida. Assim, juntou Jesus com o nome. Meu irmão, quando a gente anunciou a peça, já tinha vendido tudo. Foi alucinado, assim. E era uma época que o Brasil tinha muito mais concurso público que hoje em dia. Uhum. Aí a gente fez aí uns 7 meses em Brasília bombado, aí foi direto pro Rio de Janeiro, foi no programa do Jô Soares. Aí começou terça e quarta lá no Rio de Janeiro, e foi logo pra quinta, sexta, sábado, domingo. Aí já saiu do horário alternativo, foi pro horário nobre, tudo isso em 2 meses. Aí ficamos no horário nobre no Clara Nunes, era a gente no Clara Nunes. Do outro lado era o Marco Nanini, no outro era o Gianecchini. Cada teatro tinha um galera. E vocês tinham noção de onde vocês estavam? Tinha noção. Né? E a gente lotava, cara. E lotava às vezes mais que os outros, cara. Uhum. Isso não é mentira, porque a peça era muito bombada, era muito engraçada. Se vocês não viram, a peça é sensacional. Começava assim: a gente entrava, o Benetti entrava e falava: boa noite a todos, boa noite aos senhores, boa noite às senhoras, boa noite às senhoritas. Por gentileza, todos de pé. Nossa. Que, velho? Como assim? É sério. Aí todo mundo levantava. Aí o bicho. Aí tocava o hino. Mentira. Mentira, mano. Não, mentira. Aí, cara, é verdade. Aí no meio. Aí quando tava, tipo assim, terminando o hino, começava a pipocar o hino. Pô, aí explodiu a bomba. Aí explodiu uma bomba, aí voltava, só que acelerava, aí começava a acontecer coisa. Passava um cara pelado, caía uma vara de luz, balançava. Sempre essa loucura, né? Explodia coisa, passava os caras correndo. A galera ficava assim, o que é isso? O que tá acontecendo, né? E aí terminava, e no final caía tudo e mostrava a bandeira do Brasil escrito concurso público no meio. Que é uma metáfora do que é o Brasil, né? Tudo dá errado, mas acaba que dá certo. Não dá certo. Concurso público é isso. Aí a peça continuou, a última cena da peça, ela foi muito foda a peça, porque a última cena, cara, era a galera que já tinha passado no concurso, entendeu? Na repartição pública. E aí o chefe chegava e falava: Dona Sônia, eu pedi um relatório pra senhora já faz uma semana, a senhora podia me entregar o relatório? Ela: boa tarde. Boa tarde, dona Sônia. Eu pedi um relatório pra senhora, tem uma semana. Pois não. Vamos lá, dona Sônia. Eu pedi um relatório pra senhora. Sim, relatório? Que relatório? Dona Sônia, tem uma semana que eu... Entendeu? Aí ela não fazia nada, dona Sônia. E os outros também não faziam nada. E o chefe querendo as coisas e não acontecia. Meu irmão, isso é Brasil. É o Brasil. Isso Muito Brasil. Então a galera via, principalmente quem é concursado, quem passou, via e falava: caraca, velho, isso é muito peça é real. Aí chamava e todo mundo falava: cara, tem uma dona Sônia lá no meu trabalho. Isso é comum. E aí, assim, era aquele negócio. Era uma peça que foi um fenômeno, foi muito massa. Fomos pro Rio, ficamos um ano no Rio. A gente só saiu do Rio porque a gente quis, porque a galera não queria que a gente saísse, queria que continuasse lá. Mas aí a gente só fazia a mesma peça, imagina, um ano inteiro, bicho. 40, chega uma hora que 50 finais de semana. É o lance do burnout 4 vezes também. por semana. Então, tipo, não aguenta também. Cara, mais, né? eu não queria trabalhar com direito, porque eu não queria usar terno. Na peça, eu terminava com terno, tinha que botar terno todo dia, velho. Tipo assim, meu irmão. Eu odiava terno e eu tava usando terno, né? A gente virou o que a gente criticava. A gente virou concurso público. A gente virou concursado da peça. A peça era o nosso concurso público. Sim. E a gente virou meio que escravo dela. Não escravo, né? Mas poderia ter continuado fazendo até hoje. Poderia ter chamado de fazer filme. A gente poderia ter aceitado fazer o filme. Na época era com o Pochá, inclusive. A gente não quis fazer, porque o filme era uma bosta, o roteiro. E tanto é que ele fez um filme que chama O Concurso, que é uma bosta. Que não é falando mal, é porque é real mesmo. É muito ruim o filme. Não tinha nada a ver com a ideia nossa, com a nossa pegada. E aí aquela coisa, né? A gente dividiu o teatro com o Paulo Gustavo, no Rio e São Paulo. Só que o Paulo Gustavo continuou na linha lá, fazendo as peças, né? A gente não, a gente foi embora do Rio. Os caras chamavam a gente pra Globo, a gente não queria ir, porque era sábado de manhã pra fazer ponta. É moleque, né? Queria só pegar as gatas, beber cachaça, ficar nas farras. Era isso. Porra, eu estava quantos anos lá no Rio? 20 e pouco. Mano, é por isso. É por isso. Não, mas assim, hoje pensando em retrospectiva, eu não me arrependo, mas eu não posso me queixar assim de, eu não cheguei no nível. Claro, o Paulo Gustavo é uma exceção. Tô dizendo que eu seria igual ao Paulo Gustavo, não. Mas que a gente estaria num lugar muito mais conhecido, melhor, se tivesse continuado fazendo a peça lá no Rio e indo nos programas e sendo, sabe, puxar saco dos caras. Você acha que o fato do nessa Rio mesmo, sem dúvida nenhuma, cara. lá é o diferencial, tipo... Não, hoje em dia não, mas na época era. Na época ainda era o final, era o Jô Soares. Era o... E tem um negócio seguinte, É a força que a televisão tinha. O cara, o que acontece? Quando a peça chata tem muito sucesso, ela vai pro cinema. Se dá certo isso. Quem consegue fazer essa transição se dá muito bem no Brasil. Ganha muito mais dinheiro, porque cinema dá muito mais dinheiro. Na pandemia não, mas em outras... Assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Mônica Martelli. Tem uma peça que chama Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. É uma peça de teatro que ela fez. Sim. Só que ela foi muito bombada, muito sucesso. Foi na mesma época que a nossa, um pouco depois.
E assim, mesmo sucesso que o nosso, assim, viajando o Brasil inteiro, a gente viajou também, um monte de lugar, e fazendo a peça num monte de pessoas, milhões de pessoas. Só que aí ela tinha uns esquemas de produtora e tal, conseguiu emplacar fazer o filme. Depois ela fez a sequência, aí ela inclusive era amiga do Paulo Gustavo, que já tinha feito Minha Mãe. Então assim, quando você vai pro cinema é o salto, Sim. né? Que a gente não quis dar na época, não se empenhou nisso e a nossa pala era fazer novas peças. A gente tava de saco cheio de fazer a mesma. Vocês tinham um porquê bem definido de não vamos migrar pro cinema por isso. Não, a gente nunca pensou nisso. Só não queria mesmo. A gente queria criar novas peças. A gente queria criar novas estéticas. E a gente achava que fazer só uma peça era muito chato. Teatro mesmo, né? Só que aí depois o grupo, a gente continuou, fez muitas peças. A gente tem muitas peças. Depois dessa. Tem peça a rodo. E aí, depois de um tempo, faz uns 4 anos atrás, 5 anos, saiu o Benetti, que era o integrante. Depois saiu o Fred, uns anos depois. E agora tá eu e o Felipe, que somos os que começamos. E o Félix, que é um outro ator, né? Sim. Então o grupo ele também foi mudando. Começou sacou? 2 só? Começou 4. 4. Quando eu tinha 14 anos, eu ficava falando merda num gravadorzinho com o Felipe. Aí o Felipe foi pros Estados Unidos, aí a gente montou o grupo, ele voltou, entrou no grupo. Então, na verdade, sempre foi eu e o Felipe, desde moleque. Mas tinha outros caras, que era o Fred e o Benetti, que, pô, fizeram tudo isso junto, concurso público, viajamos. E aí, dos anos pra cá, eles saíram, e aí agora o G7 mudou. Então, assim, hoje em dia a gente não sabe o que é ainda. A gente quer fazer peça, a gente gosta, tá fazendo peça nova e continua fazendo. Mas a gente não sabe, não parou pra pensar ainda se é cinema o negócio, o que é. A gente não tem um negócio assim de... Onde eu quero chegar, entendeu? E É isso meio que entendendo. Porque quando você não tem clareza é meio difícil. a gente tinha quando era jovem, a gente queria fazer teatro e viver teatro. Aí chegamos, conquistamos. Aí agora é assim. E agora? Eu não sei, cara, entendeu? Eu tenho 40 anos, tô na crise dos 40, né? Agora eu tô pensando em várias coisas na vida. Mas eu sou muito grato de ter uma companhia de teatro que eu tenho, com a história que eu tenho e com a qualidade das peças que a gente tem também. Então, assim, tá massa, tá tudo certo. E você lembra?